De acordo com os registros do Departamento de Correções, ele foi libertado no final de março, após cumprir uma sentença de 10 anos por sequestro no condado de Oklahoma. Kalia Jolene Guyton nasceu em 9 de julho de 2019, filha de sua mãe, Chelsea Guyton, e de seu pai, Cody Buckingham. Kalia tinha uma personalidade forte e brilhante, olhos que iluminavam o ambiente e um sorriso que alegrava todos ao redor. Kalia trouxe alegria, felicidade e sensação de lar a todos que a conheciam. Ela amava Minnie Mouse, Baby Shark, animais e adorava explorar e aprender. Kalia morava em Grand Prairie, Texas, e dizem que seus avós tinham a guarda da garotinha. No entanto, sua mãe, Chelsea, e seu pai, Cody, estavam levando Kalia para Oklahoma em abril de 2022 para visitar seus outros avós. Então, os avós de Kalia moravam em Enid, Oklahoma, e seus nomes eram Janine Spank e Charlie Brown. Eles estavam morando atualmente no Grand Prairie Motel. Quando Kalia e seus pais chegaram para a visita em abril de 2022, eles iam ficar no mesmo quarto de hotel que Janine e Charlie, junto com 2 cachorros da família. Agora, esse motel é conhecido pelos moradores locais como um ponto de encontro popular para usuários de drogas e também para prostitutas. Então, no dia 27 de abril de 2022, Kalia e sua avó, Janine, saíram para um café da manhã tardio. Ao voltarem para o quarto do motel depois do café, todos os outros já estariam acordados. Agora, Janine precisava ir trabalhar às 2h30, então ela começou a se arrumar. E um pouco depois, Kalia foi com seu avô Charlie até a máquina de gelo do motel. Enquanto pegavam gelo, Kalia e seu avô encontraram um homem chamado Michael Geiger. Michael estava trabalhando para o hotel como encanador. Em troca, eles forneceram a ele 2 quartos de hotel conjugados. Michael sorriu para a pequena Kalia, de 2 anos, ofereceu doces e disse que ela era bonita. Kalia, sem saber se podia aceitar doces de um estranho, olhou para o avô, que disse a ela que estava tudo bem. E um pouco mais tarde naquele dia, os pais de Kalia, Chelsea e Cody encontrariam o mesmo hóspede do hotel, Michael Geiger. Quando isso aconteceu, Michael os convidou para voltar ao seu quarto mais tarde naquela noite, para que pudessem beber e também usar drogas, especificamente metanfetamina. Então, um pouco mais tarde naquela noite, Chelsea, Cody, Charlie e Kalia foram nadar na piscina coberta do motel. Ao voltar para o quarto, Charlie disse que adormeceu entre 8h30 da noite e 9 da noite. E quando isso aconteceu, Chelsea, Cody e Kalia estavam na outra cama do quarto do motel, ainda acordados. Chelsea e Cody, no entanto, estavam planejando ir para o quarto de Michael depois que Kalia adormecesse. Eles esperaram a garotinha dormir e saíram de fininho do quarto para passar um tempo com um novo amigo. Havia sinais de alerta sérios sobre Michael enquanto os pais de Kalia estavam no quarto de motel com ele. Primeiro, ele ofereceu $5.000 para Chelsea passar 24 horas com ele. Chelsea recusou, mas mencionou que uma amiga poderia se interessar pela proposta dele. Michael achou a ideia ótima, então Chelsea saiu do quarto para ligar para a amiga e ver se ela tinha interesse. Enquanto Chelsea ligava fora do quarto do motel, Michael contou a Cody que iria ao quarto ao lado se masturbar. Por que alguém ficaria depois disso só pode ter sido por causa das drogas? Por quê? Após Chelsea voltar da ligação, ela e Cody bateram na porta ao lado para avisar Michael que iam buscar a amiga, pois ela aceitou a oferta dele. E como o esquisitão estava lá dentro se tocando naquele momento, ele atendeu a porta completamente pelado. Além desse comportamento assustador, ele ainda fez uma declaração estranha aos pais naquela noite. Ele tinha dito para Cody e Chelsea mais cedo naquela noite que a filha deles, Kalia, era fofa, mas muito nova para ele. Então, os pais de Kalia saíram do motel por volta das 11h30 da noite para buscar esse amigo para Michael. O avô de Kalia, Charlie, dormia no quarto do motel e foi acordado por volta das 11h30 da noite quando Cody e Chelsea saíram. Ele foi acordado pela chegada de Janine, que fez os cachorros latirem. Quando Janine voltou para o motel, ela percebeu que a porta do quarto estava entreaberta e que Kalia não estava mais em sua cama. Os avós sabiam que Cody e Chelsea saíram para ver Michael, mas não esperavam que levassem Kalia. No entanto, como ela não estava na cama e a última vez que Charlie a tinha visto foi com os pais dela, eles imaginaram que dessa vez eles deviam tê-la levado junto. Eles não se preocuparam mais naquele momento. Porém, horas depois, Cody e Chelsea voltaram ao motel,
bateram na porta do quarto de Michael e não tiveram resposta. A porta estava destrancada, então abriram e olharam, mas não havia ninguém. E o outro quarto de motel que Michael tinha, aquela porta estava trancada e não houve resposta. Nesse momento, os pais de Kalia e a amiga procuraram Michael pelo motel. A recepcionista sugeriu que Michael poderia estar na área da piscina, então os três foram até lá. E quando chegaram à piscina coberta, lá estava a pequena Kalia, flutuando na água com um par de shorts laranja do Texas Longhorn enrolados firmemente em seu pescoço. Os mesmos shorts laranja que Michael Geiger estava usando mais cedo naquele dia. Cody tirou a garotinha da água e tentou fazer RCP nela. Ao mesmo tempo, um funcionário do motel fez uma ligação desesperada para o 911. É o bebê dela? Por favor, alguém, por favor, venha. Alguém venha agora, por favor. Onde você está? Meu Deus, eu estou no Hotel Grand Prairie. E é uma garotinha que está na piscina. Ela se afogou. Essa senhora e essas duas pessoas acabaram de descer procurando por ela. E ela estava na piscina e disse que se afogou. Por favor, mande alguém agora. Ai, meu Deus, ela está roxa. Ai, meu Deus, por favor, mande alguém agora, senhora. Bem, a emergência já está a caminho. Vou te dar instruções de como fazer a RCP. RCP, mas preciso dizer, acho que esse bebê já se foi, pois o rosto e as extremidades estão azuis. O bebê não se mexia. Após essa ligação de emergência, a polícia chegou ao Grand Prairie Motel em 28 de abril. Eles fizeram RCP na pequena Kalia até que a equipe do Life EMS chegou e a levou para o Bass Baptist Health Center da Integra, onde ela foi declarada morta. Kalia havia sido jogada da varanda do segundo andar na piscina. E uma autópsia revelaria mais tarde que ela ainda estava viva quando foi jogada na piscina. Ela morreu por falta de oxigênio devido ao estrangulamento, além de afogamento. E Kalia também sofreu ferimentos associados a um violento abuso sexual. A polícia achou 2 cartões-chave de motel no short laranja enrolado no pescoço de Kalia. E esses 2 cartões-chave pertenciam aos 2 quartos de motel de Michael Geiger. Ao chegar aos quartos do motel, a polícia não encontrou Michael, mas se deparou com uma cena de crime sangrenta. Havia uma quantidade considerável de sangue no chão e também na cama. Também foi encontrada no chão uma calcinha infantil do Baby Shark com sangue dentro. As autoridades também encontraram um brinquedo sexual caseiro para adultos, uma lanterna masturbatória, que continha uma meia igual à outra encontrada em outro quarto de motel de Michael, e tinha sangue e um fluido consistente com sêmen em seu interior. Eles também encontraram roupas de menina, uma calcinha da Champion igual à outra encontrada no outro quarto, e um brinco rosa com pedrinhas que estava faltando na orelha da pequena Kalia quando ela foi encontrada. No outro quarto de Michael, a polícia encontrou uma garrafa de suco igual às outras encontradas no quarto onde a família de Kalia estava hospedada, junto com balas de goma que estavam colocadas na cama. Como não parecia ter sido derramado por acidente, é provável que os doces tenham sido deixados ali para atrair uma criança. E quando os detetives ligaram a televisão, ela estava passando desenhos animados na Nickelodeon. Esse sujeito doente, Michael, atraiu Kalia para o quarto dele e então a agrediu brutalmente e a assassinou. Michael foi visto pela última vez saindo do hotel às 11h47 da noite, por um funcionário do hotel e pelas imagens das câmeras de segurança. E ele usava luvas e segurava o que parecia ser uma toalha ou fronha branca. A recepcionista do hotel achou o comportamento estranho e avisou a manutenção, que subiu para ver como Michael estava. E quando ele fez isso, viu Michael saindo do quarto com o que parecia ser uma boneca. Mas Michael já havia fugido do hotel antes que os socorristas chegassem, pois isso aconteceu quase 2 horas antes da chegada deles. Um policial com cão farejador tentou rastrear Michael, mas perderam o rastro dele perto da Richland Road quando começou a chover. E após uma busca de 7 horas, às 9h13 da manhã, Michael foi visto no telhado de um comércio e levado sob custódia. Policiais relataram que ele foi achado com sangue nas mãos e no corpo. Michael Geiger foi acusado de crimes graves de homicídio em 1º grau, estupro em 1º grau, sequestro e arrombamento em 1º grau.
Então esse monstro conhecido como Michael não admitiu ter cometido os crimes contra Kalia. Ele admitiu ter ocupado 2 quartos no Grand Prairie Motel, além de ter visto e oferecido lanches para Kalia no dia 27 de abril. Michael não deveria trabalhar nesse motel devido ao seu histórico criminal violento e tinha sido liberado da custódia do Departamento de Correções apenas um mês antes, em 29 de março de 2022. Ele havia cumprido 10 anos de prisão por sequestro. E Michael também teve a liberdade condicional negada em outubro de 2021 devido a vários incidentes de comportamento enquanto estava preso. Esses incidentes incluem o uso de metanfetamina na prisão, ferir um agente penitenciário, além de violência contra outros detentos. Ele cumpria pena por um caso de drogas que terminou em roubo de carro, mantendo a vítima sob ameaça de arma. Ele também tinha um histórico de agressão a crianças. Em 1992 e em 1993, Michael cometeu vários atos distintos de agressão sexual contra uma menina de 13 anos. E Michael também é um membro conhecido da Irmandade Ariana Unida. E embora não seja confirmado, dizem que Michael conseguiu um emprego no motel porque sua irmã trabalhava lá como gerente. Durante sua primeira aparição no tribunal, Michael se declarou não culpado e foi mantido sob custódia sem direito à fiança. Nesse momento, a acusação de invasão também foi retirada. Agora, os promotores estavam buscando a pena de morte para Michael, devido ao fato de que ele já havia sido condenado anteriormente por um crime envolvendo o uso ou ameaça de violência contra uma pessoa, além do fato de que o assassinato foi especialmente hediondo, atroz ou cruel. E existe a probabilidade de que Michael cometa atos como este no futuro. Algumas coisas nesse caso não fazem sentido. Janine, a avó de Kalia, chegou de volta ao motel às 11h30 da noite. Esse é aproximadamente o horário em que Cody e Chelsea disseram ter saído para buscar a outra mulher para Michael. Ao saírem, Cody afirmou ter certeza de que trancou a porta do quarto do motel. Charlie, o avô, tinha uma das chaves do quarto do motel e Cody tinha a segunda. Então, Michael também não poderia ter uma chave. Agora, os funcionários do hotel disseram que 17 minutos depois, às 23h47, foi quando viram Michael carregando uma figura parecida com uma boneca para fora do quarto dele. Isso não teria dado tempo suficiente para ele tirar Kalia do quarto dela, agredi-la, matá-la e depois ser visto carregando ela para fora do quarto dele. E quando Chelsea e Cody saíram às 11h30, eles disseram à polícia que ficaram fora por cerca de 1 hora, o que faria com que eles chegassem de volta ao motel às 12h30, ou à 1 da manhã, no máximo. No entanto, os primeiros socorristas só chegaram às 1h47 da manhã, então isso é quase 1 hora de tempo que está faltando. A avó de Kalia, Janine, também contou à polícia que foi acordada por Cody, batendo na porta, perguntando onde Kalia estava. Agora ele achava que Kalia estava no quarto com os avós dela. Então, por que ele estaria batendo na porta em pânico? Além disso, se Kalia foi levada do quarto do motel, por que os cachorros não latiram quando ela foi levada, como latiram quando Janine chegou em casa? E se Michael de alguma forma conseguiu levar Kalia sem que os cachorros latirem, como ele também conseguiu pegar as garrafinhas de suco além disso, sem que os cachorros acordassem e começassem a latir? Foi dito que a mãe de Kalia mostrou pouca ou nenhuma emoção no memorial realizado para Kalia. E ela também recebeu uma ordem de restrição no motel por ameaçar os funcionários. Também foi criada uma campanha no GoFundMe pela família, buscando doações para os custos do enterro de Kalia. No entanto, a comunidade lutou para que ela fosse excluída devido à investigação em andamento e ao comportamento dos membros da família. Além disso, os custos do funeral de Kalia já haviam sido cobertos pelo Fundo de Vítimas de Oklahoma, que oferece entre $7.000 e $10.000. Cody e Chelsea agora estão processando o motel por $75.000 em relação à morte de Kalia. Afirmam que as câmeras de segurança nos corredores e em outras áreas do motel estavam quebradas. Disseram também que as portas dos quartos do motel estavam com defeito, permitindo que Michael tivesse fácil acesso a Kalia. E em novembro de 2023, Michael Geiger foi considerado incapaz de responder ao processo. Foi constatado que ele sofria de um transtorno delirante. Ele não conseguia entender a natureza das acusações contra ele e não conseguia ajudar seu advogado em sua defesa. Foi definido um plano de tratamento para restabelecer a capacidade de Michael para ser julgado no futuro.
Um memorial com bichos de pelúcia e balões foi montado perto da entrada do hotel para homenagear Kalia. Em 29 de abril, pessoas acenderam velas e motociclistas aceleraram motores em homenagem à menininha. Muitos dos que compareceram usavam rosa, a cor favorita de Kalia. Bem, obrigada por ouvirem toda a história de Kalia hoje. O que esse monstro fez com o corpinho dela é simplesmente horrível. E há muitas inconsistências e coisas suspeitas nesse caso para que eu acredite que Chelsea e Cody não saibam um pouco mais do que estão contando à polícia. Será que eles possivelmente deixaram Kalia com Michael quando foram buscar o amigo deles? Talvez a tenham levado mais cedo naquela noite. Ela dormiu no quarto dele e iriam buscá-la depois. Ou talvez eles realmente tenham dado Kalia para Michael em troca dos $5.000, em vez do amigo, como disseram. Algo no caso de Kalia simplesmente não faz sentido. Mais perguntas do que respostas nesta manhã e uma viagem de luxo que se transformou em pesadelo para dois recém-casados americanos. Christy Chen, de 36 anos, foi encontrada morta em seu quarto de hotel em Fiji. Christy Chen era filha única e nasceu em agosto de 1985. Ela adorava viajar com a mãe em viagens extravagantes e diziam que era uma pessoa super doce, gentil, extrovertida, generosa e divertida. Muitos amigos diziam que ela não tinha um pingo de maldade e sempre queria que todos se sentissem incluídos. Ela fazia amizade com qualquer pessoa. Christy era muito próxima da família, principalmente da mãe. Também amava cachorros e gostava de correr maratonas. Christy estudou na Christian Brothers University, em Memphis, onde se formou em farmácia. Enquanto estudava, ela trabalhou como padeira, mas ao se formar, Christy começou a trabalhar como farmacêutica em um Kroger local. Em novembro de 2021, Christy Chen, de 36 anos, começou a namorar Bradley Dawson, de 38 anos, que era especialista em TI para uma organização sem fins lucrativos com sede em Memphis. Eles se conheceram organizando a despedida de solteira de uma amiga e se aproximaram pelo amor à corrida de longa distância. Christy e Brad se apaixonaram rapidamente e se casaram apenas alguns meses depois de se conhecerem, em 18 de fevereiro de 2022. Eles se casaram em Memphis, Tennessee, e tiveram um casamento lindo, até saboreando camarão e bife na recepção. O casal parecia extremamente feliz no seu dia especial. As amigas de Christy estavam preocupadas por ela ter se casado com um homem recém-conhecido, mas torciam para que desse certo e fosse o verdadeiro amor. Não só o namoro deles foi extremamente curto, mas Bradley tinha acabado de finalizar o divórcio com sua primeira esposa no mês anterior, em janeiro. Esse casamento tinha durado apenas 2 anos. E dizem que ele se casou com a primeira esposa no mesmo lugar onde iria passar a lua de mel com sua nova esposa, Christy. Após o casamento, Christy e Brad também compraram juntos uma casa de $150.000 em Memphis. O casal optou por adiar a lua de mel para julho, em uma viagem supostamente paga pelos pais de Christy. E eles decidiram viajar para as Ilhas Fiji, onde ficariam na Turtle Island, um resort luxuoso onde as vilas custam a partir de $100 por noite, com um mínimo de 5 noites. O resort de luxo oferece vilas privativas para apenas 14 casais por vez, e os hóspedes geralmente chegam à ilha de hidroavião. É o mesmo resort onde foi filmado o filme Lagoa Azul, dos anos 80, com Brooke Shields. Christy estava tão animada por passar sua lua de mel no paraíso com o amor da sua vida, ela mal podia esperar para ir. Como eu disse, Bradley já tinha se casado anteriormente em Fiji, e ele e sua ex-esposa também ficaram exatamente no mesmo resort. Algo que Christy supostamente não sabia. É estranho casar lá, o casamento terminar e depois escolher passar a lua de mel lá novamente. Em 8 de julho, um dia após chegarem a Fiji, Christy e Brad participaram da festa Noite de Diversão em Família no resort. Os dois se divertiam, mas as tensões surgiram entre o casal conforme foram bebendo mais. E Bradley começou a dançar de forma inapropriada com outra mulher que estava na festa, na lua de mel dele. O casal acabou saindo da festa, mas a discussão continuou na praia, antes de eles voltarem para o bangalô privativo perto da meia-noite.
Pouco tempo depois, os hóspedes do bangalô ao lado, que ficava a alguns metros de distância, como você pode ver na foto, ouviram uma discussão, um grito alto e, em seguida, silêncio. Na manhã seguinte, tanto Christy quanto Brad perderam o café da manhã e também o almoço. Quando a mordoma pessoal deles percebeu a ausência do casal, ela foi até o bangalô para ver o que estava acontecendo. Quando ela entrou no quarto, parecia que estava vazio, mas então ela se virou e olhou no banheiro. E lá, ela viu o corpo machucado e ensanguentado de Christy, espremido e caído em um pequeno espaço entre o vaso sanitário e a parede. A tampa do reservatório de água do vaso sanitário também estava fora do vaso, rachada e quebrada. E Bradley não estava em lugar nenhum. Christy havia sofrido múltiplos ferimentos traumáticos no corpo e nos ombros, lacerações no rosto e trauma contundente na cabeça. O mordomo imediatamente entrou em contato com a polícia, e quando eles chegaram, descobriram que Brad havia deixado para trás seu relógio GPS e seu celular. No entanto, ele havia levado sua carteira e passaporte com ele para onde quer que fosse. Bradley foi visto caminhando de uma ponta a outra de Turtle Island nas primeiras horas da manhã, em algum momento entre 2 e 3 da madrugada. Depois, ele foi visto voltando ao bangalô privativo dele e de Christy. Mas mesmo tendo estado tão perto há apenas algumas horas, Bradley só seria encontrado 36 horas depois. Ele seria avistado em 10 de julho por volta das 15 horas e parecia que ele estava tentando chegar à ilha principal de Fiji. Bradley pegou um caiaque e viajou cerca de 2 quilômetros até outra ilha de Fiji, mas foi visto antes que pudesse ir mais longe. O caiaque que ele disse ter usado nunca foi recuperado. Quando foi encontrado, Bradley estava com seu passaporte, um cartão de crédito que pertencia a Christy, sua identidade, a identidade da Christy e $1.000 em dinheiro. Uma gerente do hotel que esteve na mesma festa na noite anterior ligou para a Força Policial de Fiji, na cidade próxima de Lautoka, em Maracaibo, ilha, a menos de 1 hora de um aeroporto internacional. Essa gerente foi quem encontrou o Bradley depois de esbarrar nele. Naquele momento, Bradley estava com hematomas e sangrando nas palmas das mãos e nos pés, o que, para a gerente, a princípio parecia ter sido apenas resultado de uma queda em algum coral. A gerente do resort se surpreendeu ao ver Bradley na ilha, pois turistas raramente a visitam. Ela é frequentada principalmente pelos moradores locais. Ele também percebeu que Bradley exalava cheiro de álcool e tinha uma expressão um tanto perturbada no rosto. Mesmo assim, Bradley insistia que estava bem. A gerente insistiu para que ele se sentasse e lhe deu água enquanto contatava a polícia. Agora, Bradley não chegou a dizer que tinha matado sua nova esposa, Christy, mas ele continuava repetindo que eles tinham brigado. Uma equipe de 3 policiais logo chegou à ilha Maracaibo para levar Bradley de volta a Turtle Island e depois para Lautoka, na ilha principal de Fiji, onde ele foi detido e acusado de assassinato. Os pais de Christy chegaram a Fiji poucos dias após serem informados da morte da filha. Ao verem o corpo no necrotério, ficaram chocados. Eles não acreditavam em como ela foi brutalmente espancada. Na verdade, foi tão grave que disseram que não conseguiram embalsamar Christy. Aparentemente, ela sofreu lacerações profundas na lateral da cabeça e perto dos olhos, por onde o fluido de embalsamamento teria vazado. Apesar da contestação de agentes funerários nos Estados Unidos que afirmam poder embalsamar quase qualquer pessoa. Mesmo assim, os pais dela cremaram seus restos antes de voltar aos Estados Unidos com ela. A família de Christy está extremamente angustiada, e o advogado da família disse que, se por algum motivo Bradley não for responsabilizado criminalmente, eles tomarão medidas civis, além de possíveis ações legais contra o Turtle Island Resort. De acordo com a polícia, logo após sua prisão, Bradley admitiu ter matado sua esposa, mas se recusou a assinar uma declaração por escrito dessa confissão. E depois de contratar um advogado, Bradley afirmou que nunca fez nenhuma confissão à polícia. No entanto, ele também se recusou a fornecer aos investigadores uma amostra de seu DNA. Em vez disso, Bradley detalhou os acontecimentos daquela noite, incluindo o que ele teria chamado de uma briga violenta sob efeito do álcool que deixou Christy ferida, mas ainda viva pouco antes de ele deixar a ilha em seu caiaque. A versão de Bradley era que, na noite da festa, Christy tomou alguns shots. Ele decidiu que queria um pouco de cava e depois dançar ao som da música.
Depois disso, ele e Christie voltaram para o bangalô. Ele disse que houve uma discussão no caminho, mas estava tão bêbado que não conseguia se lembrar sobre o que era. Ele disse que, quando os dois voltaram para o bangalô, trocaram de roupa para dormir e ele tentou abraçar Christie para fazer as pazes pela discussão, mas ela não quis e questionou se ainda queria ficar com ele. Então, de acordo com Bradley, a discussão deles foi para o banheiro, onde Christie o empurrou e ele perdeu o controle. Eles tiveram uma briga. Bradley disse que a parte de trás do vaso sanitário quebrou e o vidro de uma janela também se quebrou. Quando a briga deles terminou, Christie estava sentada entre o vaso e a parede, machucada, com um pouco de sangue e um corte no rosto. Mas ele repetiu que Christie estava viva ao sair do bangalô. Bradley disse ainda que quando pegou o caiaque e foi para outra ilha, fez isso para que sua esposa pudesse se acalmar. Ele disse que normalmente costumava dar uma volta quando eles brigavam, então esse era apenas o comportamento típico dele. De acordo com Bradley, ele e Christie nunca tiveram nenhum tipo de altercação física em seu relacionamento. Eles só tinham realmente ficado juntos por 8 meses inteiros, então eu acho. Ok, tudo bem. Se ela não tivesse morrido, isso teria sido só o começo, tenho certeza. Uma ex-namorada de Bradley também diria que namorou com ele enquanto estudava na Universidade do Tennessee. E embora ele pudesse ser encantador, quando bebia, se transformava em outra pessoa completamente. Bradley apagava e fazia coisas das quais não se lembrava no dia seguinte. Ela também disse que ele era muito manipulador. Michael Kristen Baker namorou Bradley Dawson por 1 ano e depois quase não se falaram. Após ver Bradley acusado de matar sua nova esposa no mês passado, Baker sentiu-se compelido a se pronunciar. Esta manhã, enquanto o americano Bradley Dawson começa seu 23º dia em uma cela de prisão em Fiji, acusado de assassinar sua nova esposa. Na lua de mel no paraíso, a ex-namorada Kristen Baker fala sobre o relacionamento com Dawson, iniciado em 2005, quando ambos eram estudantes na Universidade do Tennessee. Nos apaixonamos perdidamente e foi definitivamente intenso e rápido. Mas ela afirma que Dawson às vezes podia ser ciumento e controlador, e que em uma ocasião ele a empurrou. Quando eu realmente quis deixá-lo, ele me empurrou uma vez na cama e me perseguiu. Ele era muito manipulador verbalmente, ameaçador e ciumento. Curiosamente, Bradley não tinha nenhum histórico criminal no Tennessee, além de uma multa por excesso de velocidade em 2016. Atualmente, Bradley está em uma cela de prisão em Fiji, aguardando seu julgamento, que ainda pode ser adiado por pelo menos mais 1 ano, enquanto seu advogado tenta fazer com que as declarações que ele supostamente fez à polícia após sua prisão sejam retiradas do registro. Christie era daquelas pessoas com quem, assim que alguém a conhecia, sentia uma conexão única, como se a conhecesse a vida toda. Dawson compareceu diante do juiz local e continua sob custódia em uma unidade correcional. Quando americanos viajam para países estrangeiros e são acusados de cometer um crime, neste caso, assassinato, as autoridades locais vão seguir os próprios procedimentos. O Sr. Dawson ficará em Fiji por muito tempo, até que esse caso seja resolvido de algum modo. Bradley também pediu para ser liberado sob fiança e permanecer em Fiji enquanto aguardava o julgamento, mas isso foi rejeitado por um juiz. Ótimo! Fiji é um lugar bom demais para ele ficar depois do que fez com a esposa. Que continue preso. Aparentemente, um dos motivos pelo qual o juiz negou foi porque ele planejava ficar hospedado na casa de um homem em Fiji, que atualmente está enfrentando acusações de estupro. Os pais da Christie ficaram muito felizes com a negação da fiança. Enquanto ele está preso aguardando julgamento, Bradley disse: "Sinto muito pela situação que todos estamos passando. Era para termos férias incríveis e eu perdi minha esposa. Só de pensar que ela não está mais aqui já dói demais. Eu penso nela o tempo todo. Era para termos uma vida incrível. Bem, isso é culpa sua. É tudo culpa sua." Ele acrescentou que reza todos os dias por sua esposa e depois disse que ela era tudo para ele. O advogado de Bradley está dizendo que algo surpreendente e horrível aconteceu com ele em sua lua de mel, e que Bradley nem conseguia falar por dias depois porque estava muito abalado por ter perdido sua esposa. Em um momento, o advogado de Bradley chegou a dizer que seu cliente fugiu da ilha por causa do choque de ter perdido a esposa, o que não faz sentido porque, de acordo com a história de Bradley, sua esposa ainda estava viva quando ele fugiu da ilha.
Então, não sei para quem o advogado dele vai tentar passar a culpa, porque eram só Bradley e Christie, e com certeza ela não fez isso consigo mesma. O julgamento de Bradley Dawson estava marcado para começar em junho de 2024. No entanto, foi adiado pela segunda vez para setembro de 2024. Seja o que for que aconteça a seguir, os amigos de Christie estão de coração partido e com raiva. Uma amiga chamada Presley Powers disse: Christie era o sol. Ela trazia tanta alegria. Me revolta que isso tenha acontecido. Ela sempre quis ter filhos e teria sido uma mãe sensacional. Eu só rezo por justiça para ela e para a família dela. Isso é imperdoável. Ir para a lua de mel deveria ser um dos momentos mais felizes da vida de qualquer pessoa. E a pobre Christie achava que era exatamente isso que ia acontecer. Em vez disso, ela acabou morta pelas mãos da pessoa que ela achava que a amava. Eles só se conheciam há 8 meses antes dessa lua de mel. Acho que essa foi provavelmente a primeira grande briga deles. E Christie não fazia ideia do monstro com quem ela tinha se envolvido. Jasmine Marie Miller nasceu em 29 de setembro de 2008 em Wichita, Kansas. Ela era filha de Raymond Miller Jr. e Laurie Kratzky. Jasmine tinha 2 irmãos chamados Logan e Raymond e uma irmã chamada Jewel. Jasmine, ou Jazzy, como era chamada, era descrita como uma garota linda, amorosa e de coração bondoso. Ela adorava nadar, cantar e dançar. Ela amava espaguete com almôndegas, pizza, cachorros, especialmente chihuahuas, e qualquer coisa com glitter. Suas cores favoritas eram rosa e roxo, e a garotinha já sonhava em ser líder de torcida quando crescesse. No momento da morte, Jasmine era aluna do jardim de infância na Cedar Ridge Primary School, em Branson, Missouri. Ela havia começado lá recentemente, após se mudar de Springfield, onde estudava na escola primária Horace Mann. Em julho de 2011, a mãe de Jasmine, Laurie, se casou com um homem chamado Jason Ballot. Depois de morar com sua mãe e seu padrasto por alguns anos, no final de 2013, Jasmine foi morar com uma amiga da família chamada Amanda Kennedy. Amanda tinha um acordo escrito com os pais de Jasmine, Laurie e Jason, declarando que ela seria a guardiã legal de Jasmine. Isso era para que Amanda pudesse matricular a menina na escola e cuidar de qualquer questão médica que pudesse surgir. Amanda, que era mãe solteira, disse que Jasmine estava morando com ela desde 3 de setembro de 2013, sem qualquer ajuda dos pais da menina. Amanda conheceu Jasmine ao começar a cuidar dela como babá. Mas Amanda disse que toda vez que Jasmine ia à casa dela, estava vestindo roupas muito pequenas ou estava com fome. Na época em que Amanda conheceu a família, Jason trabalhava para o jornal Springfield News Leader. E ele e Laurie saíam para a estrada às 3 da manhã junto com a pequena Jasmine. E Amanda sabia que esse não era um bom horário para uma criança tão pequena. Ela interveio e se ofereceu para cuidar de Jasmine, o que foi bom para todos, especialmente para a menina. Mas em pouco tempo, Laurie e Jason começaram a não aparecer por dias para buscar a filha. Agora, Amanda disse que Laurie e Jason não eram capazes de cuidar de Jasmine, e foi por isso que ela inicialmente assumiu a guarda da menina. No entanto, Jason e Laurie tinham algo diferente a dizer. Eles disseram que tinham mandado Jasmine para morar com Amanda por causa do sequestro e assassinato da garotinha chamada Hayley Owens em Springfield. Eles não queriam mais que a filha permanecesse em Springfield. No entanto, Hayley Owens só foi assassinada em fevereiro de 2014. E Amanda disse que Jasmine já estava morando com ela há alguns meses, em tempo integral nesse momento, então. Então, depois que Laurie e Jason começaram a deixar Jasmine com Amanda por períodos cada vez mais longos, Amanda ligava para eles, e eles vinham, faziam coisas como jantar juntos, mas depois iam embora novamente naquela mesma noite e deixavam Jasmine mais uma vez com Amanda. Mas Amanda não tinha problema nenhum em cuidar de Jasmine. Ela amava a garotinha como se fosse sua própria filha. De 2 de setembro a 24 de dezembro de 2013, Amanda ficou com a guarda de Jasmine. Mas Jason e Laurie vieram buscá-la na véspera de Natal para levá-la à casa dos avós. Amanda não teve mais notícias da família até 1º de fevereiro de 2014, quando Jason ligou para ela e disse que ela precisava buscar Jasmine porque ela estava batendo a cabeça nas coisas e eles não sabiam o que fazer.
Eles a mandaram morar com Amanda só por causa da menina assassinada ou havia outros motivos? Quando Amanda ficou com Jasmine, os pais dela transferiram a guarda temporária dela para Amanda. No outono de 2014, Amanda, junto com Jasmine, se mudaria para Cape Girardeau sem avisar os Ballows. Amanda contou que, na época, planejava apenas ficar com Jasmine e criá-la como filha. Mas os Ballows acabariam exigindo a filha de volta no início de 2015. Amanda entrou em contato com sua advogada para ver se havia algo que ela pudesse fazer, mas disseram a ela que seria presa se não devolvesse a menina aos pais, pois não tinha nenhum direito legal. Amanda devolveu a menina aos pais e, pouco tempo depois, a família se mudou para Branson, Missouri. Amanda nunca mais veria Jasmine novamente. No dia 21 de fevereiro de 2015, por volta das 6h30 da manhã, pouco mais de 2 semanas depois que Jasmine voltou a morar com os pais, a menina acordou todos para começar o dia. Na época, a família estava morando no Windsor Inn, na West 76 Country Boulevard, em Branson. A família se mudou para lá porque era mais acessível do que onde eles moravam antes, em Springfield. O Windsor Inn oferecia tarifas mensais baixas para pessoas que poderiam ficar sem teto. Então, na manhã do dia 21, a família estava sentada no quarto do motel, assistindo televisão, quando um conhecido deles, que também morava no motel, chamado John Roberts, apareceu. Ele perguntou ao Jason se poderia levá-lo para fazer algumas tarefas. Ele precisava pegar algumas coisas. Jason concordou e os dois foram até um super Walmart. Jasmine decidiu ir junto. Jason já havia dado carona para John antes, inclusive na semana passada, quando o levou à casa de um amigo e a outros lugares. Durante a viagem, John dava dinheiro ao Jason para ajudar na gasolina. Após comprar algumas coisas no Walmart, os três iriam ao Wendy's porque Jasmine tirou boas notas e Jason queria recompensá-la. Depois, eles retornaram ao Windsor Inn, onde Jasmine trocou de roupa e saiu para brincar. Jason disse que, enquanto ela estava lá fora, deixou a porta aberta e as persianas levantadas para vigiá-la. Mas por volta das 18h15, o Jason percebeu que a Jasmine havia sumido. Ele não a encontrou em lugar algum e ligou para o departamento de polícia de Branson. A polícia foi enviada para a pousada. Eles vasculharam a pousada e também as propriedades vizinhas. Após revistar vários quartos, a polícia encontrou Jasmine. O corpo nu dela foi encontrado debaixo da cama de um dos quartos da pousada, o quarto 155. Ela havia sido estrangulada. E o único hóspede que estava morando nesse quarto era John Roberts. John Roberts foi preso e acusado de homicídio em 1º grau, sendo levado para a cadeia do condado de Taney. A família que conhecia John disse que já tinha ido ao quarto dele algumas vezes antes, mas Jasmine nunca tinha ido sozinha. E Jason também contou aos investigadores que ele e Lori nunca tinham notado nada estranho no comportamento de John antes daquela noite. E quando os investigadores sentaram para conversar com John após sua prisão, ele disse a eles que naquela noite ele tinha usado veneno do diabo, ou metanfetamina. Ele disse que não conseguia se lembrar claramente, mas se lembrava que Jasmine tinha ido ao seu quarto naquela noite. John deixava a porta do quarto de motel destrancada, pois Jasmine ia lá sozinha pegar lanches, ao contrário do que Jason dizia. Normalmente, John compartilhava sua comida e lanches com Jasmine e a família dela. Mas dessa vez, por algum motivo, quando saiu do banheiro e viu Jasmine tentando roubar alguns bolinhos, John perdeu o controle naquela noite. John agarrou Jasmine pelo pescoço e apertou. E depois que ela parou de respirar, ele a arrastou pelo carpete e colocou seu corpo debaixo da cama dele. Mas ele não tinha a intenção de machucá-la, ele só queria assustá-la. Mas o que levou a essa má decisão foi o fato de John ter fumado metanfetamina e bebido álcool a noite toda. John também disse que estava bravo com um vizinho, embora não tenha dito qual, pois comprou centenas de dólares em metanfetamina para eles e ainda não foi pago. Então ele descontou essa frustração em Jasmine. E John disse à polícia que não tinha certeza de como as roupas de Jasmine tinham saído, mas disse que tinha quase certeza de que foi porque ele a arrastou pelo chão. Mas o que realmente aconteceu naquela noite foi que John estrangulou Jasmine depois de pegá-la roubando alguns de seus bolinhos. E então ele planejou, abre aspas, fazer coisas de cunho sexual com ela. E foi por isso que ele realmente puxou as roupas dela para baixo. No entanto, o gerente da pousada e o corpo de bombeiros, que estavam procurando por Jasmine naquele momento, bateram na porta dele justo antes de ele fazer isso. Foi então que ele a escondeu sob sua cama.
John Roberts estava em liberdade sob fiança quando ocorreu o assassinato de Jasmine. Ele já havia sido acusado de furto qualificado e foi liberado mediante uma fiança em dinheiro de $71 que o irmão dele pagou por ele. Isso foi apenas 10 dias antes dele matar Jasmine. E John também já havia sido preso no passado por acusações de posse de substância controlada, provavelmente metanfetamina. Amanda, amiga da família, que antes tinha a guarda de Jasmine, contou que ficou de coração partido ao saber da morte da garota. E quando soube que o motivo pelo qual ela tinha ido ao quarto de John era porque estava com fome, Amanda disse que ela estava sempre com fome. Agora, Amanda soube da morte de Jasmine no dia 22 de fevereiro, quando Jason mandou uma mensagem para ela. Ele enviou: "Tenho uma notícia ruim para você." Ela achou que essa era uma maneira extremamente estranha dele avisar que a menininha que ela amava e cuidava tinha morrido. E Amanda diria que nem Lori nem Jason pareciam muito abalados com a morte de Jasmine. Na verdade, eles estavam se gabando de todas as coisas que tinham recebido das igrejas. E Lori também estava se gabando para ela de ter feito o cabelo e as unhas. Após a morte de Jasmine, a divisão de crianças do Departamento de Serviços Sociais do Missouri investigou o assassinato dela. Temia-se que a morte de Jasmine tivesse ocorrido em parte devido à negligência dos pais. No entanto, Jason e Lori negaram que Jasmine tivesse sido deixada sozinha por qualquer período prolongado naquela noite. Durante a investigação do Serviço de Proteção à Criança, foi revelado que houve uma série de ligações para a linha direta e acusações de negligência em relação à menina no passado. A família já tinha histórico com os serviços de proteção à criança desde 2008, quando Jasmine tinha poucos dias de vida. Mas todas essas evidências de negligência só viriam à tona depois do assassinato de Jasmine, em um documento de 550 páginas. O envolvimento da família com o órgão de proteção infantil começou quando Jasmine tinha 4 anos. Nos 6 anos seguintes, assistentes sociais do Kansas e Missouri continuaram a visitar para garantir que Jasmine estava segura e saudável. No entanto, eles nunca encontraram evidências suficientes para concluir que ela vivia entre baratas e larvas, ou que havia sido abusada ou negligenciada por aqueles responsáveis por seu cuidado. Era o que as denúncias à linha direta de segurança infantil afirmavam. A primeira vez que o órgão de proteção infantil visitou Jasmine, em 2008, ela estava sob os cuidados de sua mãe, Lori, e de seu pai biológico, Raymond. Naquela época, preocupava-se se Lori e Raymond conseguiriam cuidar da recém-nascida. As anotações da assistente social indicavam que os pais deveriam ser monitorados para garantir que alimentavam, trocavam, davam banho e cuidavam da menina. Também dizia que eles tinham pouca habilidade parental. Outro relatório continha alegações de negligência por parte de Lori e alegações de abuso sexual e emocional contra Jasmine por parte de Jason. Mas essas alegações foram todas consideradas não comprovadas, é claro. E houve até envolvimento do Serviço de Proteção Infantil quando Jasmine estava morando com a amiga da família, Amanda. Aparentemente, na época, Amanda tinha um namorado que bateu na Jasmine com uma raquete de ping-pong. Mas Amanda disse que estava no trabalho na hora e negou ter visto qualquer hematoma na menina depois. E Amanda conversou com o Serviço de Proteção Infantil durante a investigação, dizendo que sempre teve preocupações com abuso físico, abuso sexual e negligência crônica em relação a Jasmine. Ela também contou que quando começou a cuidar da Jasmine, por volta dos 4 anos da menina, ela reclamava que a perna doía. Amanda olhou para a perna da Jasmine e percebeu que havia uma marca de mordida na coxa dela, além de hematomas. A mordida estava próxima da área genital dela. Quando Amanda perguntou o que tinha acontecido, ela disse que o Jason tinha mordido ela. Amanda tinha perguntado ao Jason sobre a mordida, e ele admitiu que mordeu a Jasmine porque ela tinha mordido ele primeiro. Ele parece ter 5 anos. No entanto, ele nunca explicou por que a mordeu, nem por que escolheu aquela área. Amanda também dizia que Jasmine contou ter medo à noite de um fantasma que entrava em seu quarto e parecia com o pai. Ela disse que esse fantasma sempre entrava no quarto dela e a arranhava, e indicou que os arranhões eram sempre perto da área genital dela. Amanda também contou ao DCF que já viu Lori, no passado, ter um ataque de raiva e bater em Jasmine no peito e no corpo com os punhos fechados. No entanto, Amanda disse que nunca tinha denunciado essas preocupações porque tinha medo de que Jasmine fosse tirada dela, e assim, ela não poderia mais proteger a menina.
e descobriu-se que Amanda estava planejando uma viagem para Branson no fim de semana em que Jasmine morreu. Mas, devido às más condições do tempo, ela acabou não indo. A viagem era para que ela tentasse recuperar a guarda da menina. Depois que o Serviço de Proteção à Criança conversou com os adultos da vida de Jasmine e concluiu a investigação, eles chegaram à conclusão de que o histórico crônico de negligência da família com a menina, assim como as declarações inconsistentes sobre o tempo em que Jasmine ficou sem supervisão na noite de sua morte, indicam que a negligência e a falta de supervisão foram fatores no assassinato de Jasmine Miller. Jasmine ficou sem supervisão no motel naquela noite e foi até o quarto de John Roberts, onde foi assassinada. A mãe e o padrasto de Jasmine não a supervisionavam bem e não sabiam onde ela estava naquele momento. No entanto, por algum motivo, nenhum dos dois foi punido. Então, o Serviço de Proteção à Criança fez toda uma investigação, mas não fez nada quando chegou à conclusão de que eles eram parcialmente culpados. Me explica como isso faz sentido. Em setembro de 2015, um juiz decidiu que John Roberts, de 55 anos, não tinha capacidade mental para ser julgado. Uma psiquiatra do estado disse que John tinha um QI de apenas 57 e uma compreensão muito básica e limitada do motivo pelo qual ele estava em apuros. John Roberts também não entendia o tipo de punição que estava enfrentando. Ele disse a uma psiquiatra que acreditava que sua punição poderia variar desde ser injetado com veneno ou ter seu cérebro cozido até ir a escolas e contar para as crianças sobre como as drogas eram malignas. Não acho que isso vá acontecer. Você nunca mais poderá chegar perto de uma criança. Depois, ele foi enviado ao Hospital Estadual de Fulton para tratamento de saúde mental, visando estar apto a julgamento futuramente. Mas em julho de 2016, os registros online do caso de John Roberts mostraram que a ordem apresentada pelo Departamento de Saúde Mental do Missouri havia constatado que John era permanentemente incompetente para ser julgado. Horas depois, o registro online mudou para indicar que só um exame mental foi apresentado e enviado ao juiz para análise. Uma promotora do condado de Taney contestou a ordem, então uma audiência sobre a capacidade mental de ser julgado foi realizada durante 2 dias em fevereiro e março de 2017. Então, em junho daquele ano, foi declarado que John Roberts estava apto para ser julgado. Mas então, 2 meses depois, em agosto, a defensora pública de John entrou com uma petição no Tribunal de Apelações Estadual e depois na Suprema Corte Estadual para contestar a decisão de que John estava apto para ser julgado. O pedido na época, porém, foi negado, mas então, em janeiro, uma juíza autorizou uma nova avaliação da competência mental de John Roberts. Em 9 de novembro, John declarou-se inocente da acusação de homicídio em primeiro grau. Na época, a advogada dele contestou uma audiência posterior de formalização da acusação com base na capacidade mental do cliente, mas a objeção foi rejeitada. A advogada de John deixou claro que apresentaria um pedido judicial sobre sua capacidade de ser julgado. Mas, aparentemente, a defensora pública de John venceria o recurso porque John foi novamente declarado incapaz de ser julgado. E as acusações contra ele foram retiradas. Ele provavelmente passará o resto da vida sob custódia do Departamento de Saúde Mental do Missouri. E embora seja improvável, se algum dia John for considerado mentalmente competente para ser julgado, as acusações poderão ser reabertas. Jason se pronunciou sobre o assassinato de Jasmine. Como alguém com compaixão pode tirar a vida de uma criança? Ele também disse: "Somos muito gratos por tudo o que o Departamento de Polícia fez por nós e por como esta comunidade nos apoia em tudo." Sobre outro assunto, eu gostaria que as pessoas parassem de pensar que todos nós que moramos em hotéis de longa permanência somos viciados em drogas. Criaram uma conta no GoFundMe para cobrir o funeral de Jasmine Miller. A superintendente assistente das escolas públicas de Branson chamou Jasmine de uma aluna do Jardim de Infância Vibrante. Mesmo que ela não estivesse matriculada no distrito há muito tempo, ela já era bem conhecida pelos professores e por sua turma, disse ele. Uma vigília em memória de Jasmine Miller ocorreu em 11 de abril, perto da rodovia turística 76, onde ficava a pousada de onde ela desapareceu. Mais de 200 familiares, amigos de Jasmine e membros do público compareceram, todos vestindo camisetas rosa e roxas, além de soltarem balões rosa e roxos, enquanto uma brigada de cerca de 120 motocicletas passava para homenagear Jasmine. Também havia um memorial improvisado para flores localizado no restaurante Botana. Obrigada por ouvir a história de Jasmine hoje.
3 pessoas foram consideradas pelo menos parcialmente responsáveis pela morte dessa garotinha, mas nenhuma delas foi punida. É bastante frustrante. E se John soube esconder o corpo de Jasmine, isso significa que ele sabia que tinha feito algo errado. E eu sinto que só isso já merecia algum tipo de punição. De qualquer forma, é horrível que essa garotinha estivesse apenas agindo como uma criança agiria, especialmente uma que está sempre com fome, como Amanda havia dito. E ela foi morta por isso. Shankela Robinson nasceu em 9 de janeiro de 1997 em Charlotte, Carolina do Norte. O nome da mãe dela é Salamandra Robinson e o pai é Bernard Robinson. Shankela era linda e conhecida por ser uma mulher muito doce, humilde e trabalhadora. Ela se formou na West Charlotte High School e frequentou a Winston-Salem State University, na Carolina do Norte. Ela era dona de 2 negócios, uma empresa de tranças e também tinha uma linha de roupas femininas. No dia 28 de outubro de 2022, Shanquella fez uma viagem para Cabo San Lucas, no México, com alguns amigos e conhecidos. Essas outras pessoas foram identificadas como Khalil Cook, Malik St. Patrick Dyer, Winter Essence Donovan, Elise Michelle Hyatt, Dejanai Jackson e Nazir Wiggins. Depois foram apelidados de Cabo Six. Dizem que Shankela pagou pela bela vila de 5 quartos e 6 banheiros, onde todos estavam hospedados. Essa vila de luxo ficava no resort Puerto Los Cabos, e eles estavam lá para comemorar o aniversário de alguns amigos. Shankela pagou quase toda a viagem, enquanto Dejanai Jackson organizou tudo. As duas já se conheciam há anos, pois foram para a faculdade juntas. Embora elas não fossem realmente muito boas amigas, eram mais conhecidas do que amigas, mas elas tinham um amigo em comum, que era Khalil. Shanquella chamava Khalil de seu melhor amigo. Ele conhecia ela e sua família há anos. Ele até tinha ido em algumas viagens de família com eles. Apesar de não ser tão próxima de todos na viagem, Shanquella decidiu ir porque era extrovertida e tinha alguns amigos lá, acreditando que se daria bem com todos. Na noite em que o grupo chegou, sexta-feira, 28 de outubro, Shanquella ligou para a mãe antes do jantar e contou que na vila eles teriam um chefe particular para cozinhar o jantar para eles naquela noite. Ela parecia muito animada e de ótimo humor. Ela prometeu para a mãe que ligaria de volta no dia seguinte. Mas às 14h13 do dia seguinte, um médico do Centro Médico Americano foi chamado para a casa. Dejana pediu à concierge que contatasse o centro médico, pois alguém do grupo estava com intoxicação alcoólica. Mais ou menos na mesma hora, a mãe de Shanquella, Salamandra Robinson, recebeu uma ligação de Khalil, avisando que sua filha tinha passado mal e que o médico estava a caminho para vê-la. Ele contou a ela que Shanquella estava com intoxicação alcoólica por ter bebido demais. Ele nunca mencionou que ela provavelmente deveria ir para o hospital, mas disse para a mãe de Shanquella que a manteria informada e ligaria de volta mais tarde. A médica chegou cerca de 1 hora após a ligação. Por que demorou tanto? Eu não sei. Não sei se a gravidade da situação não foi expressada corretamente ou se simplesmente demorou tudo isso para eles chegarem lá. Quando a médica chegou lá, ela disse que encontrou Shanquella em estado estável, mas ela estava desidratada, incapaz de se comunicar verbalmente, desorientada e parecia estar intoxicada. Isso foi o que escreveram no relatório oficial. A médica disse ao grupo que Shanquella provavelmente deveria ir ao hospital para ser examinada. Mas disseram que não, queriam que ela ficasse lá e a médica cuidasse dela no quarto. Primeiro sinal de alerta. Por que você não quer que ela vá ao hospital? A médica disse que os sinais vitais de Shanquella estavam normais no começo, mas ela tentou administrar um soro intravenoso e não conseguiu. Às 16h13, cerca de 1 hora depois que a médica chegou, Shanquella começou a ter convulsões. O 911 foi acionado e uma ambulância enviada ao resort. Shanquella tinha dificuldade para respirar e seu pulso diminuía. Shanquella entrou em parada cardíaca. Os paramédicos chegaram às 4h49 e tentaram desesperadamente reanimá-la. Eles fizeram 14 ciclos de reanimação cardiopulmonar em Shanquella, além de 5 injeções de adrenalina para tentar reanimá-la.
Mas, apesar de todas as tentativas, eles não tiveram sucesso. E Shankela foi declarada morta às 17h57, 29 de outubro de 2022. Os policiais conversaram com os outros membros do grupo que estavam na vila naquele dia para entender o que havia acontecido. Eles também falaram com a médica que atendeu Shankela. E depois de fazerem tudo isso, eles concluíram que ela simplesmente morreu de intoxicação alcoólica. Não houve crime, e foi simplesmente um acidente. O relatório indicava que Shankela faleceu 2 horas e 45 minutos após a chegada da médica. Também dizia que não foram observadas lesões externas ou internas no momento. Khalil telefonou para os pais de Shankela com a triste notícia. E eles disseram depois que, quando falaram com ele parecia meio apático e não tão abalado, considerando que sua melhor amiga tinha acabado de falecer. Além disso, a família de Shankela começou a desconfiar das alegações dos companheiros de viagem dela. Quando Khalil disse à mãe de Shankela que ela tinha intoxicação alcoólica, ela ficou surpresa porque um médico ainda não tinha chegado. Então, como eles poderiam saber que ela estava com intoxicação alcoólica? Ela afirmou que sua filha não costumava beber em excesso. Por isso, achou difícil acreditar que Shankela tivesse se intoxicado com álcool. Khalil foi quem levou a bagagem de Shankela para a família dela na Carolina do Norte. A mãe de Shankela perguntou a ele, enquanto ele estava lá, se havia algo que ele estava escondendo dela, mas ele disse que não havia nada. Além disso, ele não mencionou a ela a briga que Shankela teve antes de morrer. E quando a mãe de Shankela conversou com os outros companheiros de viagem depois que eles voltaram para os Estados Unidos, todos pareciam ter histórias diferentes. E as histórias deles também tinham inconsistências. Alguns deles afirmaram que foi a empregada quem encontrou Shankela inconsciente, enquanto outros disseram que foi um deles que a encontrou inconsciente. Também foi dito que Khalil fez a ligação para o médico, mas depois outras pessoas disseram que, na verdade, foi o concierge quem fez a ligação para o hospital. Como você sabe, inicialmente disseram que Shankela morreu por intoxicação alcoólica. Mas alguns dias depois, eles admitiram que ela tinha sido atacada e esteve em uma briga. Mas não disseram com quem foi a briga. E em relação ao local onde Shankela ficou depois de perder a consciência, os companheiros de viagem dela levantaram ainda mais desconfiança tanto para a família quanto para o público. Um deles relatou que a encontrou inconsciente no chão. Outra pessoa disse que a encontrou inconsciente na cama. E ainda outra pessoa disse que, na verdade, a encontrou inconsciente em uma cadeira. Eles não conversaram bem, nem alinharam a história antes de falar. Ficou claro pelas grandes inconsistências, outro sinal de alerta. Outra coisa estranha foi que, quando a mãe de Shankela foi chamada enquanto o médico estava a caminho, ela sugeriu que a filha fosse levada para o pronto-socorro porque sabia que ela tinha seguro de viagem. Mas os colegas de viagem da filha disseram à mãe de Shankela que o seguro dela não valia no México. E depois disseram que, se a levassem para o pronto-socorro, seriam $5.000 em dinheiro, o que não faz muito sentido, porque o México geralmente é mais barato do que os Estados Unidos quando se trata de coisas como cuidados de saúde. O grupo deveria ficar lá de sexta-feira, 28 de outubro, até segunda-feira, 31 de outubro. Mesmo assim, eles estavam procurando voos de retorno antecipados, que voltariam dias antes do que eles planejavam originalmente. Você já vai ficar só 3 noites, por que voltaria para casa mais cedo? Não faz sentido. Foi no dia 5 de novembro que a tradução para o inglês do atestado de óbito de Shankela, baseada no laudo da autópsia, foi divulgada. E isso levantou ainda mais suspeitas. O laudo da autópsia descreveu a morte de Shankela como tendo ocorrido apenas 15 minutos após ela sofrer uma grave lesão na medula espinhal. E uma luxação do atlas, que é um deslocamento ou separação da base do crânio do osso atlas, o primeiro osso do pescoço ou da coluna vertebral. Então, 15 minutos após essa lesão ter ocorrido, ela faleceu, de acordo com a autópsia. Mas, de acordo com a polícia e o relatório médico, desde o momento em que a médica chegou até o momento em que Shankela faleceu, se passaram quase 3 horas. O relatório da autópsia não mencionou parada cardíaca nem intoxicação alcoólica. Havia também um campo para a polícia registrar se ela estava intoxicada, mas não o fizeram, apenas informaram que ela foi encontrada inconsciente na sala de estar.
Desde a divulgação do laudo da autópsia, a mãe de Shankela tentou falar com os colegas de viagem sobre a divergência entre o relatório e o relato deles. E desde aquele dia, eles não falaram mais com a família. A família de Shankela pagou $6.000 para trazer o corpo dela de volta para a Carolina do Norte em 12 de novembro de 2022. Assim que Salamandra viu o corpo da filha, ela soube que aquilo não tinha sido um acidente. Havia sinais claros de trauma, incluindo hematomas, um galo no topo da cabeça, um olho inchado e também um corte no lábio. Por mais de 2 semanas, a família dela tentou convencer as autoridades dos Estados Unidos e do México a investigarem mais a fundo a morte da filha, porque não estava batendo com o que eles diziam que tinha acontecido. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou não haver sinais claros de crime e, por isso, não investigaria mais a fundo em vez de ajudar. No entanto, agora havia um vídeo circulando de uma mulher atacando violentamente Shanquella pouco antes de sua morte. A família dela considerou essa declaração totalmente inaceitável vindo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse vídeo, que começou a viralizar, mostrava Shanquella nua, sendo brutalmente espancada por uma das suas companheiras de viagem em um quarto da vila onde estavam hospedados. Salamandra confirmou que era realmente sua filha que estava sendo atacada no vídeo. E mesmo que esteja claro lá fora nesse vídeo, não se sabe exatamente quando esse ataque aconteceu. A agressora de Shankela entrou em um acesso de fúria, dando socos na cabeça dela, puxando seu cabelo e jogando-a no chão. Havia também pelo menos mais 2 pessoas na sala. Havia um homem que estava filmando o incidente, e havia outro homem que você podia ouvir, que estava filmando a pessoa que filmava o incidente. No vídeo, você também pode ouvir uma voz masculina falando com Shankela, dizendo: "Quella, você pode pelo menos revidar, Ellie Sutton." Ao que Shankela respondeu que não, ela não queria lutar. Depois foi confirmado que a pessoa que estava falando era Khalil, seu melhor amigo, que não estava intervindo, mas sim filmando o que estava acontecendo. Outro melhor amigo incrível, igual ao do último vídeo. Também foi confirmado, após conversar com o concierge da vila, que a pessoa no vídeo atacando Shankela era Dejana. As pessoas estavam questionando por que os suspeitos ou testemunhas em uma investigação de homicídio puderam voltar livremente aos Estados Unidos sem qualquer prisão ou interrogatório. Então, no dia 16 de novembro, sob muita pressão, as autoridades mexicanas reabriram o caso investigando a morte de Shankela como um possível feminicídio. Eles confirmaram que os investigadores voltaram à cena do crime para coletar mais evidências para que pudessem avaliar com mais precisão os acontecimentos que ocorreram na vila naquele dia. As autoridades também estão investigando as ações da médica, de 2 policiais locais e do promotor estadual responsável pela investigação, em relação à negligência e má conduta oficial no exercício de suas funções. Apenas 2 dias depois, o escritório local do FBI em Charlotte, Carolina do Norte, anunciou que estava abrindo uma investigação sobre a causa da morte de Shankela. Eles também haviam recebido o vídeo do ataque. Em 23 de novembro de 2022, as autoridades mexicanas anunciaram que um mandado de prisão havia sido emitido. Eles apenas disseram que era uma mulher a principal agressora no ataque contra Shankela e ela era a suspeita do feminicídio. O procurador-geral também esclareceu a morte de Shankela, deixando claro para o público que ela não morreu por intoxicação alcoólica, mas sim por uma agressão direta que causou uma fratura na medula espinhal. Alguns dias depois, em 28 de novembro, Dejanai Jackson foi presa por agentes da Interpol. Ela então foi enviada para aguardar a extradição para o México. O concierge da vila onde Shankela e o grupo estavam hospedados disse à polícia que notou, na chegada, que Shankela não parecia se encaixar. Ela era bastante quieta e reservada. Não parecia que ela estava lá para festejar como os outros. Ela foi a última a chegar para o jantar na noite anterior à sua morte e parecia muito deslocada. O concierge também disse que, depois que Shankela Robinson foi declarada morta, ele quis dar um pouco de espaço para o grupo, para que eles pudessem lamentar. Então ele saiu da vila, mas apenas alguns momentos depois, ele ouviu eles lá dentro rindo de alguma coisa. Não entendo como alguém consegue rir tão pouco tempo após a morte de um amigo.
Algumas horas depois, Dejournette mandou mensagem para o concierge pedindo que ele arranjasse um carro para irem jantar. Ele fez isso, mas depois descobriu que o motorista os deixou em um hotel que ficava perto do aeroporto. Eles disseram que iam comer. No entanto, eles deram um jeito de ir até o aeroporto, embarcaram em um avião e voltaram para os Estados Unidos. Eles sabiam que, se ficassem lá, provavelmente seriam presos e interrogados pelas autoridades mexicanas em algum momento. Então, eles saíram de lá o mais rápido possível. Um dos membros do grupo, Nazir Wiggins, disse que chegou um dia depois do restante do grupo. Ele disse que chegou no sábado, no mesmo dia em que Shankela acabou falecendo. Ele disse que quando chegou lá, sua amiga parecia doente e desarrumada. Nazir disse que não sabia que tinha acontecido uma briga. Ele lembra de ter desembarcado do voo às 14h16 naquele dia e depois ligou para o grupo para pegar o endereço e poder ir para a vila. Foi nesse momento que disseram a ele que Shankela não estava se sentindo bem. Ele diz que chegou à vila às 15h26. Ao chegar, Shankela estava caída sobre o vaso sanitário. O resto do grupo não estava em lugar nenhum. Ele teve que andar pela vila para encontrá-los. Eles nem estavam com Shankela quando, segundo eles, ela sofria de intoxicação alcoólica. Seria de se esperar que ainda estivessem com ela, mas o que eu sei? Nazir disse que fez carinho nas costas de Shankela e tentou confortá-la até a chegada da médica. Outro vídeo surgiu, que Shankela havia gravado antes de sua morte. Brincando com os colegas de viagem pela demora para se arrumar na vila. Não demora tanto para tirar a roupa, safadas. Vão deixar? Ela não quer esquentar o clima. Você é que vai manter o clima quente. O quê? Não tenho sapato que não queira usar só por ser bonito. Eles formam uma equipe. Eu não quero que a mulher fique liderando no meu canal. Então, muitas pessoas apontaram que, se você observar a linguagem corporal desses amigos, parece muito que eles estavam falando sobre Shankela logo antes de ela entrar na sala, como se eles estivessem planejando o ataque contra ela possivelmente naquele momento. Também foi teorizado que, logo após esse vídeo ser gravado, Shankela voltou para o quarto dela para vestir a roupa de banho. E foi aí que eles vieram e a atacaram, por isso no vídeo ela apareceu nua, porque estava no meio de vestir a roupa de banho. Também foi dito que existe um segundo vídeo de Shankela por aí. É depois da briga com Dejana, e Winter Donovan coloca os braços em volta do pescoço e do corpo de Shankela e a joga no chão. Depois disso, ela não se levanta mais. O pai de Shankela, Bernard, acredita que o ataque à filha foi uma armação, e ele acha que o grupo realmente planejou tudo antes mesmo de chegarem ao México. Ele sabe que sua filha não gosta de brigar, o que fica bem evidente no vídeo, já que ela não revida em nenhum momento. Há uma teoria de que o ataque foi motivado por ciúmes. Ciúmes porque Shankela estava indo tão bem na vida, tão bem que ela pagou pela vila durante toda a estadia, que dizem ter custado cerca de $1.600 por noite. Mas, em vez de se esforçarem para melhorar suas próprias vidas e não precisarem sentir ciúmes, eles tiraram a vida de Shankela. No dia 3 de março de 2023, a família e os apoiadores de Shankela foram realizar uma manifestação em Washington, D.C., para exigir intervenção diplomática e justiça para Shankela. 10 dias depois, o advogado da família enviou uma carta ao presidente Joe Biden. A carta incluía um pacote de 18 páginas com a autópsia de Shankela, além de documentos inéditos de promotores e da polícia. Na carta ao presidente Joe Biden, afirma-se claramente que uma de duas ações é necessária. Ou os Estados Unidos extraditam a assassina de Shankela para que ela possa ser processada lá, ou a mantêm aqui e a processam neste país. Uma coisa ou outra. A família diz que não tomar nenhuma atitude não é aceitável neste momento. Em abril de 2023, uma autópsia realizada no corpo de Shankela pelo Instituto Médico Legal do Condado de Mecklenburg, localizado na Carolina do Norte, constatou que a coluna de Shankela estava intacta. Essa constatação contradiz as conclusões das autoridades mexicanas, que afirmaram que ela morreu por fratura na coluna.
A família dela pediu que a autópsia fosse feita por um médico legista dos Estados Unidos, depois que surgiram muitas dúvidas sobre a causa da morte dela. Um resumo do relatório diz que o cérebro, a dura mater e a medula espinhal foram enviados para consulta em neuropatologia. A médica legista diz que, com base nos relatórios da autópsia, a causa da morte de Shankela é indeterminada, embora tenha sido encontrado um hematoma na testa dela que seria compatível com trauma contuso. Mas em 12 de abril de 2023, a promotora dos Estados Unidos anunciou que não havia provas suficientes para processar pelo assassinato de Shankela Robinson. Elas disseram que, com base na autópsia e em uma deliberação cuidadosa, as provas disponíveis não sustentam uma acusação federal. O funeral de Shankela foi realizado em 19 de novembro de 2022 na Igreja Batista Macedônia, em Charlotte, Carolina do Norte. Seu caixão foi levado à igreja por uma carruagem puxada por cavalos. Familiares vestiram rosa em homenagem e centenas participaram da despedida de Shankela Robinson. No dia 9 de janeiro de 2023, foi realizada uma soltura de balões em homenagem ao aniversário de Shankela Robinson. O evento foi no Memorial Gardens, em Charlotte. Dezenas participaram do lançamento de balões em homenagem ao que seria o 26º aniversário dela. Bem, obrigada por ouvirem toda a história da Shankela hoje. Espero que essa não seja toda a história dela. É revoltante que os Estados Unidos digam que não têm provas suficientes para processar alguém quando há evidências muito claras de um ataque. Existe um vídeo de Shankela apanhando e não revidando. Os companheiros de viagem disseram que ela estava com intoxicação alcoólica, mas depois descobriram que não havia tanto álcool assim no organismo dela. Eles também mentiram sobre para onde estavam indo, dizendo que iam sair para jantar, mas na verdade fugiram para o aeroporto no México. Shankela precisa de justiça, e as pessoas que estavam lá, não só a pessoa que a atacou, mas todos que estavam presentes e assistiram isso acontecer sem ajudá-la, precisam ser punidos. Neste momento, eles estão andando por aí completamente livres. Então, do jeito que está, eles estão saindo impunes de um assassinato. No entanto, eu vi na minha pesquisa que alguns do grupo dos 6 de cabo, na verdade, foram atacados e espancados há apenas algumas semanas. Algumas pessoas na boate Electric Tequila os reconheceram e, ao que parece, os agrediram do lado de fora. Acho que isso é satisfatório, mas insuficiente. O corpo da criança foi achado em uma estrada remota próxima à fronteira entre Maine e New Hampshire no sábado. A mãe dele foi acusada em New Hampshire, onde as autoridades acreditam que Camden foi assassinado. Camden Pierce Hughes nasceu em 15 de março de 2005 em Dallas, Texas, filho de Julianne McCreary. Não está claro exatamente quem é o pai de Camden. No entanto, seu irmão, Ian, que era 18 anos mais velho que ele e servia na Marinha, agia como uma figura paterna para Camden. Ele também gostava de futebol americano, torcendo para Dallas Cowboys e New England Patriots. Ele estudou na escola primária W.T. Haynes e participava do programa para alunos superdotados. Camden gostava de tocar violão e praticar esportes com o irmão. Ele adorava ler e desenhar, e Camden era ótimo em resolver problemas de matemática mesmo com sua pouca idade de 6 anos. Em 14 de maio de 2011, por volta das 7h30, Lisa Gove dirigia para a casa dos sogros em South Berwick, Maine. Enquanto seguia pela remota Dennett Road, ela percebeu uma caminhonete azul marinho parada no acostamento. A caminhonete estava com as portas abertas e tinha um emblema da Marinha. Quando Lisa passou pela caminhonete, olhou pelo retrovisor e viu uma mulher de cabelos escuros presos em um rabo de cavalo saindo da floresta. Ao chegar na casa dos sogros, Lisa continuou com uma sensação estranha sobre a caminhonete que tinha visto ao lado da estrada. Por isso, ela e os sogros voltaram ao local para investigar. Ao fazerem isso, encontraram, sob um cobertor verde a cerca de 10 metros da estrada, o corpo de um menino. O garotinho tinha cabelo loiro, olhos azuis, e usava moletom com capuz camuflado cinza, mas a polícia não sabia quem ele era. Por dias depois que o corpo foi encontrado, investigadores pediram ajuda do público para identificar a criança. Divulgaram uma imagem gerada por computador de como ele seria em vida. A polícia também pediu ao público atenção para uma Toyota Tacoma azul marinho vista à beira da estrada.
Enquanto a polícia buscava identificar o menino e localizar o suspeito, foi feita uma autópsia na criança, que apresentava manchas vermelhas ao redor dos olhos e hematoma na bochecha. Foi determinado que ele morreu por asfixia e a morte foi classificada como homicídio. Após a autópsia, o corpo da criança seguiu não identificado por dias. Isso até o dia 17 de maio, quando o menino foi finalmente identificado como Camden Hughes, de Irving, Texas. Então, o que ele estava fazendo tão longe, lá no Maine? Camden só foi identificado quando um amigo da família do Texas ligou para as autoridades no Maine, após ver a foto gerada por computador que a polícia divulgou nacionalmente. O amigo da família disse à polícia que Camden e sua mãe, Julianne, podem ter ficado recentemente em um hotel em Hampton Beach, New Hampshire. Após receberem a dica, investigadores da Polícia Estadual de New Hampshire e da Polícia de Hampton foram conversar com donos de estabelecimentos em Hampton Beach para descobrir mais sobre Camden, Julianne e o hotel em que ficaram. As autoridades falaram com o dono de um hotel na Hampton Beach Strip, que disse à polícia que uma mulher parecida com Julianne tentou negociar um quarto por $5. A polícia foi informada que Julianne seguiu vários quilômetros pela Rota 1 até o Stone Gable Inn e conseguiu um quarto lá. Os investigadores foram ao hotel buscar pistas sobre o que ocorreu com Camden e para onde Julianne foi. Outros hóspedes que estavam no motel quando Julianne e Camden estiveram lá falaram com as autoridades. Um hóspede disse à polícia que achava que Julianne ficou só uma noite no motel e, ao vê-la, ela estava desarrumada e com o cabelo bagunçado, apesar de afirmar que nunca viu o garoto que estava com ela. Esse hóspede do hotel também contou à polícia que, em certo momento, passou pelo quarto de Julianne e a ouviu gritando. Ele disse que era algo típico de um pai irritado, mas, novamente, ele nunca viu ou ouviu Camden. Esse hóspede também afirmou ter cumprimentado Julianne no dia seguinte, e ela parecia apavorada. Outros hóspedes que ficaram no motel disseram à polícia que Julianne não parecia ser uma pessoa muito simpática e que, na verdade, ela estava andando por aí pedindo cigarros de graça para as pessoas. Então, na manhã de 18 de maio de 2011, uma policial estadual de Massachusetts parou uma caminhonete Toyota Tacoma azul em uma área de descanso na I-495 em Chelmsford, Massachusetts. Mais cedo naquela manhã, perto das 10h20, a Polícia Estadual de Massachusetts recebeu uma ligação de um caminhoneiro que, após ver a reportagem sobre a investigação, avistou a caminhonete procurada. E quando os policiais pararam a caminhonete azul marinho, descobriram que era realmente Julianne McCreary, a mãe de Camden. Ela fez declarações incriminatórias à polícia e foi detida. Julianne contou ao policial estadual que matou seu filho Camden e também pensou em tirar a própria vida. A caminhonete foi levada ao quartel da Polícia Estadual em Denver para perícia e Julianne a um hospital local para avaliação de saúde mental. Após essa avaliação, Julianne foi então levada para a prisão e foi acusada de homicídio em segundo grau em relação à morte de seu filho Camden. Ela também recebeu a acusação de ser foragida da justiça. Quando Julianne conversou com a polícia, ela disse que o motivo pelo qual matou seu filho foi porque também queria se matar e não achava que ninguém em sua família fosse capaz de cuidar do menino adequadamente. Então, por não querer que ele fosse parar no sistema de acolhimento, ela decidiu que a melhor escolha seria matá-lo e depois se matar. Para isso, Julianne contou à polícia que planejou tomar sementes de mamona. Aparentemente, ela dirigiu com Camden desde o Texas até o Maine, porque o Maine é um dos poucos lugares onde você pode comprar legalmente sementes de mamona, que contém ricina, um veneno fatal. A mãe afirmou às autoridades que aproveitou a longa viagem ao Maine para pensar em formas de matar o filho. No Maine, em 12 de maio, Julianne parou e pegou sementes de mamona. Ela e Camden então passaram a noite no motel em Hampton Beach. Julianne afirmou que na manhã de 14 de maio, colocou sementes de mamona na boca e as mastigou, acreditando que isso acabaria com sua vida. Mas então, por algum motivo, ela parou. E mesmo tendo decidido que não iria mais se matar, ela decidiu que ainda assim mataria seu filho Camden. Ela deu a ele uma grande dose de NyQuil para que não estivesse lúcido para o que viria a seguir. Após dar a Camden o remédio para resfriado, Julianne esperou 1 hora e colocou todos os travesseiros do hotel no chão. Ela então colocou o filho de bruços sobre os travesseiros, colocou a mão sobre a boca dele e depois o sufocou. E a pressão que Julianne aplicou no corpo de Camden foi tão grande que causou hematomas em um dos pulmões dele, além da base do crânio.
Ela relatou à polícia que, ao sufocar o filho, os braços e pernas dele se debateram por um tempo até pararem. Após seu filhinho de 6 anos já estava sem vida, Julian enrolou Camden em seu cobertor verde favorito e o colocou na traseira do caminhão. Ela escolheu fazer isso nas primeiras horas da manhã para que ninguém a visse. Depois disso, a mãe dirigiu pela Rota 4, acabando por cruzar de volta para o Maine. Embora ela acreditasse que ainda estava em New Hampshire quando dirigiu pela estrada Dennett, foi lá que ela deixou o corpo de Camden, na floresta, a cerca de 9 metros da beira da estrada, onde acreditava que o corpo dele não seria descoberto. E ela poderia estar certa se não fosse por Lisa Gove. Embora Camden tenha ido à escola pela última vez em 6 de maio, ele não foi dado como desaparecido porque sua mãe, Julianne, ligava dizendo que ele estava com apendicite e não iria. Então, Julianne fez questão de justificar a ausência de Camden, o que significa que ela provavelmente estava planejando voltar para o Texas sozinha. Amigos e familiares disseram que Julianne era uma mãe amorosa, porém problemática, com frequentes mudanças de humor que a levavam a fazer longas viagens de carro. Ela aparentava ser uma mãe carinhosa nas redes sociais. Ela tinha várias fotos do Camden postadas no Facebook, além de vários vídeos fofos dele em seu canal no YouTube. Além disso, havia sinais de que Camden tinha sido bem cuidado antes de sua morte. Ele tinha as mãos e as unhas limpas e não parecia estar desnutrido. Uma amiga de Julianne até disse que nunca poderia imaginar sua amiga machucando o filho, Camden. Ela nem era violenta. Ela era uma pessoa passiva, afirmou a amiga. Mas, depois de conversar com conhecidos de Julianne, as autoridades também foram informadas de que a mãe se sentia incomodada por ter Camden em sua vida. Então ela havia planejado voltar para o Texas sem ele. Julianne também havia conversado com sua mãe, Lou Ray, pouco depois de ter matado Camden, e Lou Ray disse que tudo parecia normal. Elas conversaram sobre o Texas e sobre o filho mais velho de Julianne, Ian. Julianne até convidou a mãe para um almoço dali a alguns dias, de volta no Texas. De acordo com Lou Ray, sua filha nunca deu a entender que estava lá em New Hampshire, e ela acreditava que Julianne e Camden estavam ambos no Texas quando as ligações aconteceram. A mãe de Julianne, Lou Ray, disse que não fazia ideia do motivo pelo qual sua filha matou o neto, já que ela nunca havia demonstrado sinais de negligência ou abuso com ele antes. Ela afirmou que Julianne sempre foi uma excelente mãe. E não foram apenas a família e os amigos de Julianne que ficaram chocados com o que ela fez. A outra avó de Camden, Shirley Miller, chegou a dizer que nunca poderia imaginar que esse pesadelo aconteceria. Shirley disse que, embora Julianne tivesse períodos em que ficava muito irritada, isso nunca acontecia com Camden. Ela sempre foi muito paciente e dedicada ao filho. A avó não conseguia imaginar Julianne como o tipo de pessoa que não só mataria o próprio filho, mas também o abandonaria à beira da estrada. Também veio à tona que Julianne já havia tentado se matar com sementes de mamona antes do nascimento de Camden. Julianne tinha um pequeno histórico criminal, mas nunca havia sido acusada de crimes violentos. Ela havia sido acusada de posse com intenção de distribuir, prostituição e posse de substância controlada. A mãe, no entanto, não tinha histórico de nenhuma doença mental. Em novembro de 2011, Julianne McCreary se declarou culpada de homicídio em segundo grau. Seu advogado afirmou acreditar que Julianne queria levar a si mesma e ao filho para o céu. Ela disse ao advogado: "Eu amo muito meu filho. Eu sei onde ele está no céu e eu quero ir para lá o mais rápido possível." O advogado de Julianne também disse que uma defesa por insanidade foi considerada, mas sua cliente a rejeitou, pois ela escolheu aceitar a responsabilidade por suas ações. E antes da sentença de Julianne ser anunciada, vários membros da família dela falaram no tribunal, incluindo sua mãe, Lou Ray, seu filho, Ian, e seu irmão, Chris Hughes. Os três olharam para Julianne no tribunal e disseram que a amavam e sentiam sua falta. Eles já o haviam perdoado pelo crime cometido. O filho mais velho de Julianne, Ian, disse: "Eu ainda te amo muito. Sempre foi uma ótima mãe. Fico triste que você não verá a grandeza que vou alcançar. Eu sinto falta do meu irmão, mas eu te perdoei. Isso parece muito rápido para perdoar alguém por algo tão atroz, mas essa é só a minha opinião." Vários membros da família de Julianne até fizeram apelos ao juiz para reduzir sua sentença, para que ela pudesse passar um tempo fora das paredes da prisão com seu outro filho, Ian. Por que se importar se ela pode passar tempo com o outro filho? Não entendo. Ela já matou um deles. Provavelmente ela não deveria ficar perto do outro.
e o irmão de Julianne, Chris, disse que sabia, com cada fibra do seu corpo, que sua irmã voltaria atrás no que fez se pudesse. A juíza reconheceu que, embora entendesse que Julianne, mãe de Camden, estava sofrendo com a perda do filho, em sã consciência, ela não poderia reduzir a sentença que estava prestes a anunciar. Julianne foi condenada a uma pena mínima de 45 anos, podendo chegar à prisão perpétua em uma penitenciária estadual de New Hampshire. Ela também foi obrigada a fazer qualquer acompanhamento determinado pelo sistema prisional. Ela terá pelo menos 87 anos antes de poder ser libertada. Lou Ray McCreary, avó de Camden, não acreditava que sua filha tivesse agido por maldade, mas sim que algo dentro dela simplesmente havia se rompido. Ela também mencionou o neto na audiência de sentença. Ela comentou como Camden era especial e que a biblioteca era o lugar favorito dele e de Julianne, pois Camden amava ler. Ela disse que Camden lia no nível do 3º ano e estava em um programa de alunos superdotados no jardim de infância, graças aos esforços persistentes da mãe para ajudá-lo a aprender. Julianne comentou o quanto lamentava pelo sofrimento intenso e pela dor que causou ao filho Camden. Ela disse: "Ele não fez absolutamente nada para merecer isso vindo de mim. E ele não era um incômodo para mim. Minha tristeza é intensa e insuportável. Deveria ter pensado nisso antes." Ela também chorou e falou sobre o quanto seu filho Camden era realmente extraordinário. Além disso, Julianne agradeceu às comunidades do Maine e de New Hampshire pelo grande apoio demonstrado a Camden. E ela agradeceu a Linda Gove, a mulher que, junto com sua família, encontrou o corpo de Camden à beira da estrada naquele dia. Perto do local onde o corpo de Camden foi encontrado, pessoas colocaram cruzes, dezenas de bichos de pelúcia, velas, flores, uma bola de beisebol e itens infantis. Um pedaço de papel emoldurado dizia: "Deus abençoe esse menininho." O funeral dele foi realizado no sábado, 28 de maio de 2011, na Igreja Batista Calvário, em Grand Prairie, Texas, onde mais de 100 pessoas estavam presentes. Linda Gove, que encontrou o corpo de Camden, falou no funeral e disse: "Camden merecia ser amado. Talvez sua vida tenha terminado de forma trágica, mas é claro que ele é muito amado por todos vocês estarem aqui hoje." Ian, irmão mais velho de Camden e um dos carregadores do caixão, disse à multidão que Camden não gostaria que todos ficassem tristes. Ele também falou sobre o irmão. "Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu o amava mais que tudo." Depois, Camden foi enterrado no Grand Prairie Memorial Gardens. Dezenas abaixam a cabeça em memória de um menino que ficou sem nome até agora. Eles terão um momento de silêncio para homenagear Camden Pierce Hughes. O corpo de Hughes, de 6 anos, foi abandonado em uma área isolada de South Berwick na manhã de sábado. Investigadores levaram 5 dias para identificá-lo até conseguirem um avanço. Hoje à noite, na vigília à luz de velas, o homem que achou o corpo da criança fala publicamente pela primeira vez. Então, mesmo que ele não seja carne da minha carne, osso do meu osso, eu sinto como se fosse. E nós estamos muito felizes em aceitá-los. Eles decidem que não querem aceitá-lo. Aplausos surgiram após o homem falar para as 300 pessoas presentes que homenagearam o menino agora conhecido. Eu fiquei meio aliviada, mas então desde o começo ele sempre foi considerado parte da família. Mesmo sabendo que ele tem família, ainda é nosso. A comunidade lamenta a morte de Hughes como se ele fosse deles. Muitos deixaram flores, ursinhos e brinquedos sob uma coroa com seu nome. Era um dos meus brinquedos favoritos. Por que você fez isso? Porque ele era apenas um garotinho legal. Ele não precisava morrer tão jovem. Por que Hughes morreu tão jovem é só uma das várias perguntas que ainda assombram esta comunidade. Por quê? Sabe, não há motivo. É uma criança. Uma criança completamente inocente. Uma criança inocente que todos aqui conhecem como Camden Pierce Hughes. Ainda bem que alguém olhou pela janela naquela manhã. Agora talvez tenham prestado atenção. Ele finalmente pode ser sepultado de forma adequada como merece. Obrigada por ouvirem a história de Camden hoje. Essa história é muito bizarra, com a mãe de Camden nunca dando nenhum motivo para ter matado o filho, e não houve nenhum sinal de alerta antes disso acontecer. Então, será que havia alguma maneira de essa tragédia ter sido evitada antes de acontecer? Isso também me faz pensar, será que ela realmente planejava se matar ou isso era só uma desculpa? Ela tinha dirigido até o Maine só para conseguir os sementes de mamona para se matar. Então imagino que esse era o plano original, mas de alguma forma no meio do caminho as coisas mudaram. Não sei por que ela ainda achou boa ideia se livrar do filho.
Ou talvez os sementes de mamona fossem só uma desculpa, pois, na verdade, ela queria que o filho sumisse.